Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pré-evento, UFC 298, finalmente mais um UFC numerado, depois de tantos cards mais ou menos. Estou aqui ainda no Rafa, provavelmente o último vídeo, talvez aqui, não sei, né, enfim, não sei, acabei de pensar nisso. E o Rafa tá aqui junto pra falar um pouco... que foi? Chorando. Desculpa, corta. Não precisa. Não, desculpa, eu não vou. Primeiro vamos com o horário, então, card preliminar, previsão de início do horário de Brasília, tá? 20 horas, porque aqui pra quem tá na Flórida, pelo menos 18 horas. E o card principal, meia-noite. Então, horário de Brasília, meia-noite, virada ali. Ainda não sei se eu vou fazer live, vou decidir, vocês ficam espertos aí no canal, na aba comunidade, enfim. E vamos lá. Primeira luta da noite, categoria peso mosca, André ali, 15ª do ranking, contra Miranda Maverick, favorita Miranda Maverick, 63%. Lá na Stake, patrocinador oficial do UFC, link aqui no comentário fixado. A Miranda Maverick favorita com 63%, paga 1,57%. A André ali 2,55%. Então a Miranda não é ranqueada, mas é favorita contra a 15ª. No meio médio, Oban Elliott enfrenta Val Woodburn. O favorito é o Oban Elliott com 74%, paga 1,35% na Stake. E o Val Woodburn paga 3,50%, pagando bastante. Depois, meio médio, Danny Barlow contra Josh Kinlan, o favorito é o Danny, 64%, pagam 52%, o Josh pagam 2,65%. Por enquanto, lutas que parecem de card, né, que a gente assistiu recentemente, né, não tem nada ainda demais, né. Depois, meio pesado, Brandson Ribeiro enfrenta Zhang Mingwang e o Zhang é favorito com 55%, pagam em 78%, e o Brandson 2,13%. Depois, peso galo, Carlos Vera enfrenta Rinya Nakamura. Aqui o maior favoritismo da noite disparado, Nakamura tem 90% de favoritismo, paga R$1,09. E o Carlos Vera 8,60 lá na Stake. Assim, é um dos valores mais altos que eu me lembro. Assim, 8,60 é absurdo, porque 8,60 é só o cara ganhar. Você não precisa acertar a finalização, nocaute, nada. Então vai ser aquele cara que um monte de gente vai botar um troquinho só por, né? Vai que acontece. Só pensar a história da Shanna Dobson, lembra? A Shanna Dobson pagava, eu acho que isso, né? 8 e pouco. Pagava por aí. Absurdo. Depois, agora começa a ficar com cara de card numerado. Até agora tava, né? Parecia um Fight Night. Peso pesado, Marcos Rogério de Lima, 15º do ranking, o Pezão, enfrenta o Justin Tafa, que não tá no ranking, então pro Pezão vale muito essa luta, porque ele pode até sair do ranking, né? E o Pezão é favorito, pouca coisa, 57%, pagam em 71%, Justin Tafa 2,25%. E na última luta do preliminar, peso palha, Amanda Lemos, 3ª do ranking, enfrenta Mackenzie Dern, que é a 7ª. A favorita é a Amanda Lemos, com 56%, pagam em 75% na Stake, e a Mackenzie 2,18%. Aqui, eu vou dar a minha opinião, e o Rafa pode dar a opinião dele brevemente em algumas dessas principais lutas aqui. Não é o objetivo do vídeo, porque é sempre trazer o percentual e tal, mas vocês pedem também alguns comentários, então de forma resumida a gente vai falar um pouco, até porque a gente vai aprofundar mais lá no podcast que vai estar postado no MMA hoje, né? Só para lembrar vocês. Eu acho a Amanda Lemos favorita, concordo, né, com as bolsas aqui, 56% a 44%. Acho que até a margem aqui acho que tá boa. Não acho que é 70-30, eu acho que, enfim, 56 já tá de bom tamanho. E eu não acho que é uma luta boa para Mackenzie, até porque perdeu recentemente e ela já tá em 7ª no ranking. É uma atleta muito dura que ela vai enfrentar. Tudo bem, ela tem a possibilidade de vencer e voltar pro topo? Sim. Mas eu não acho que casa muito para ela, ainda mais vindo da derrota. Não sei se deu tempo de melhorar o suficiente, corrigir erro, e ela vai pegar uma lutadora que é tão agressiva e bate tão forte quanto a Jéssica. Então, sei lá, não é um jogo que casa bem. Ela vai pegar uma adversária igual a que ela acabou de perder. E se ela perder, ela vai voltar mais para trás. Então, eu não sei, eu não curti muito, não. Tudo bem, acho que ela tem chance, porque se ela derrubar, ficar por cima, é a Mackenzie. Né, acho que talvez o melhor jiu-jitsu feminino e um dos melhores, incluindo todos que a gente tem hoje, mas a Amanda não acho que vai cair no jogo dela, então por isso que eu acho que a Amanda é favorita. E aí? Eu concordo, é praticamente a mesma luta quase para ela do que da outra, se ela não tiver uma evolução absurda, que provavelmente não deu tempo também, vai ser mais da mesma coisa. E é triste, assim, é complicado essa luta porque a gente gosta da Mackenzie, mas tem a Amanda que também é brasileira e a gente também gosta. Então, tipo, no geral, é uma luta muito legal. Mas pra quem torce pra qualquer uma das duas, não é uma luta muito legal, né? Acaba sendo, enfim, uma merda, né? Mas, paciência. Entrando no card principal, meia-noite, previsão de início. Lembrando vocês, pra vocês não perderem, do sábado pro domingo, a virada ali.
A primeira luta, peso médio, Anthony Hernandes, 15º do ranking, contra Roman Kopylov. O favorito é o Anthony Hernandes, 65%, pagam em 49%, o Kopylov 2,80%. São dois nomes que a galera não conhece no geral, mas eu falei até no outro podcast, da semana passada, que pra mim é uma luta muito boa, já abre bem o card principal. O Anthony Hernandes é muito bom, tanto na luta em pé quanto na luta agarrada, e o Kopylov é muito perigoso na trocação. Até posso concordar com o Anthony Hernandes favorito, mas eu acho que até menos. Pra mim seria a margem da luta da Mackenzie. Acho que 55% ali tava de bom tamanho. Uma luta dura e, sei lá, pra mim tem muita qualidade e vale bastante pro Anthony Hernandes, né? 15º. É a mesma história da luta do pezão. O cara tá em 15º e enfrenta um cara fora do ranking, você pode perder o posto, né? Você pode sair do ranking que demora pra entrar, né? Então vale bastante coisa pros dois, né? Depois, agora sim, começa a ficar melhor ainda, né? Peso galo, Henry Cejudo, 3º do ranking, contra Merab Dvalishvili, 2º do ranking. Merab favorito, 65%, pagam em 50% lá no stake. E o Cejudo, 2,75%. Aqui, resumindo bem minha opinião, eu concordo com o Merab favorito. Já tinha falado vídeos e vídeos atrás que pra mim o Merab, se não fosse amigo do Sterling, ele seria o campeão. Há mais tempo aí, lutas atrás, pra mim ele já seria o campeão. Acho que ele até venceria se ele lutasse com o Sterling. Eu acho que ele até venceria o amigo dele. Nunca vai acontecer essa luta, mas eu acho que ele até venceria. Acho que ele tem jogo pra isso. E o Cejudo seria favorito, na minha opinião, se tivesse naquele auge. Se ele não tivesse parado, não sei o quê. Eu acho que ele até poderia ser favorito contra o Merab. Mas hoje em dia, apesar de já ter feito uma luta, já ter voltado a se habituar e tal, não acho que ele consegue vencer. Tem a questão de ser luta de 3 rounds e tal, beleza. O Merab, talvez numa luta de 5 rounds, tivesse mais vantagem ainda, porque ele tem um gás, assim, surreal. Mas eu acho que ainda assim ele tem chance de vencer. Apesar do Cejudo ter o wrestling, que é bom, e o Merab fica grudando e tal, eu acho que o Merab vai ganhar fazendo jogo sujo que ele já fez com outros, né? De sujo no sentido, não de ilegal, né? Mas de travar, né? Eu acho que ele vai ficar travando o Cejudo, não a ponto dele querer derrubar o Cejudo, porque realmente vai ser difícil. Mas eu acho que ele vai querer cansar o Cejudo. Então vai fazer aquele jogo de clinch e tal, enfim, vai fazer o arroz com feijão, e eu acho que ele deve levar. Então eu concordo com o favoritismo, mas não dá pra duvidar do Cejudo, né? O cara foi campeão em 2 categorias simultâneas, defendeu o cinturão das 2 categorias e foi campeão olímpico. Então não dá pra duvidar do cara. Mas eu acho que o Merab, por não ter parado como o Cejudo parou, o Cejudo se aposentou, né? Então eu acho que isso vai fazer diferença. E aí? Eu concordo. Eu acho que eu falei bastante disso, que o Cejudo nunca mais voltaria o mesmo e não voltou, né? Perdeu. Foi questionável, mas perdeu. Uhum. O Cejudo de antes não perderia. E nessa luta... Quase o mesmo raciocínio, né? A maior preocupação, como eu falei com o Parrumpinha, é o cara tá indo pra luta falando que vai se aposentar se não ganhar. Então, meio pé fora já não dá pra confiar muito. E assim, não quer dizer nem que ele não possa continuar a atividade, né? Porque esse nível dele, ele vence 90% da categoria. É que a gente tava falando mas ele disse que ele quer ser campeão. Isso. Se ele não for ser campeão, ele não quer mais nada. Isso. Mas o que eu tô querendo dizer assim, o nível dele, mesmo voltando de aposentadoria, ele ganhava de 90% da categoria. É que ele pegou o Sterling e vai pegar o Merab. É simplesmente os dois melhores, né? Então, e ainda assim, ele é zebra, mas 65-35. Não é nem exagerado, pra você ver como o Cejudo é um cara totalmente fora da curva, né? E detalhe, eu acho que o Merab vai ganhar, mas não é certeza de nada. Eu não acho que é uma puta surpresa o Cejudo ganhar, né? Eu não duvido, não dá pra duvidar do cara. Mas já que a gente tem que escolher, eu ainda concordo com as bolsas. Eu ainda acho que o Merab tem uma leve vantagem. Depois meio médio, Guiofini, 8º do ranking. Ian Machado Gary, 10º do ranking. Apesar de estar atrás no ranking, o Ian Gary é favorito, com 68%. Lá na stake tá pagando em 47%. Tá treinando lá bastante, né, com a equipe do Charles e tal. E o Guiofini, que é azarão, paga 2,85 lá na stake. Aqui, acho que vai ser uma das poucas que eu não concordo com as bolsas, porque eu ainda sou chato, ainda não caí muito no hype do Ian Gary. Já assumi que ele é um bom lutador, tá? Não, de forma alguma quero dizer que ele não é um bom lutador, acho ele sim um bom lutador, mas ainda não enxerguei o monstro que todo mundo enxerga. Posso estar errado, não tem problema nenhum, mas pode ser que nessa luta ele me prove isso, mas eu ainda, como um cara que gosta até do estilo do Guiofini, eu acho um cara muito bom. Eu acho que o Guiofini tem jogo pra vencer. Guiofini fez luta dura com o Shavkat, que pra mim é um cara muito melhor do que o Ian Gary no tempo atual, né? O Guiofini conseguiu balançar o Shavkat.
Então, assim, eu não acho que o Ian Gary ia conseguir aguentar o que o Shavkat aguentou ali. Nem finalizar como o Shavkat finalizou, em pé. Então, não sei. Eu acho que Geoffrey Neal, por enquanto, no tempo atual, é demais pro Ian Gary, mas eu posso acabar tendo que engolir, né? Se o Ian Gary ganhar, eu posso aparecer no vídeo de resultado aqui, daqui a alguns dias, e falar, pô, esse cara realmente é o que todo mundo tá falando, e eu tava errado. Beleza, não tem problema nenhum, eu assumo isso. Mas, atualmente, não boto toda essa fé ainda. Não concordo com as bolsas. Acho que Geoffrey Neal seria favorito aí 55, 45, 60, 40 até. Acho que faria sentido. Enfim. Então, aqui não concordo. E aí? Você vai de Ian Gary com a galera ou vai ser do contra, que nem? Eu vou de Jeff Neal. Você acha também? Eu acho. Por decisão. 3 rounds. O Geoffrey Neal é difícil de colocar pra baixo, então talvez seja uma estratégia legal o Ian Gary derrubar, usar jiu-jitsu e tal. Mas não sei se é tão fácil, né? A luta do Trajan Gore contra o AJ Dobson acabou de cair. Que tava em qual card? Não tava? Tava nesse? Tava nesse card. 298. Já nem botei aqui. Então, quando eu peguei, já tava... Já tava removido? Eu acabei de receber a notificação. Agora, vamos lá. Peso médio, Paulo Costa. Melhor amigo do cara da segunda voz aqui, ó. Não vou falar melhor amigo, porque senão o Poitin, o Turman, o resto da galera... O Secret Juice contra o Robert Whittaker, terceiro do ranking. O favorito, segundo as bolsas, é o Whittaker, né? Com 67%, pagam em 46%. E o Borrachinha tá pagando 2,90 lá na stake. Aqui, eu vou com as bolsas ainda, tá? Eu ainda acho que o Whittaker é favorito. Não acho que 67, eu acho que tá meio exagerado. O Borrachinha pagar quase R$3, pra mim é um exagero. Eu acho que o Whittaker é 55, 45 ali e tá de bom tamanho. Não acho que é mais do que isso, mas eu não consigo falar que o Borrachinha é favorito, porque... Vou dar alguns motivos rápidos aqui, tá? Se for o caso e der tempo, eu faço um vídeo mais detalhado do meu palpite, mas eu acho que a forma de lutar do Whittaker, de trocar, é uma forma que não casa muito bem pro Borrachinha, porque o Borrachinha é mais plantado, bate mais forte e precisa meio que encurralar, cercar, ir pra trocação franca, fazer o que ele fez com o Romero, né? Que é um contra o outro e troca porrada, seja na grade, seja no centro e tal. O Whittaker é aquele cara que ele mais karateca, fica de longe, ele entra, bate e sai. Entra, bate e sai. Então, o único momento que o Borrachinha vai meio que encontrar ele é quando ele entrar, né? Então o Borrachinha teria que meio que aproveitar ali para contra-golpear, fazer alguma coisa. Então eu acho que vai ter menos momentos, né? Então o Borrachinha mais do que nunca precisaria melhorar o footwork dele, a movimentação, que era algo que, né, várias pessoas já comentavam de antes e tal. E então eu acho que o Borrachinha precisa aproximar muito, grudar muito, eu acho difícil. A minha dúvida é, o Borrachinha falou várias vezes, acho que até em entrevista, podcast com você, em conversa com você, de virar mais um lutador de MMA. Né, de usar mais as outras armas, que ele nunca usou. Né, então usar mais queda, usar mais jiu-jitsu, às vezes usar clinch, porque ele é muito maior que o Whittaker. Então seria muito bom ele nessa luta usar clinch, por exemplo. Porque se o Borrachinha gruda e clinch o Whittaker e solta o peso ali e fica desgastando, o Whittaker vai gastar muita energia. Porque o Whittaker não tem a força, não tem o peso, não tem o tamanho do Borrachinha. Então, acho que se o Borrachinha realmente usar as outras armas e tiver uma estratégia bem traçada, não for trocar porrada, eu acho que ele até poderia ser favorito. Mas como eu acho que eu conheço um pouco o Borrachinha, eu acho que ele vai querer trocar porrada, aí eu acho que o Whittaker tem uma leve vantagem. Mas é difícil. Eu acho que é talvez a luta mais difícil da palpite do card principal. Eu acho que, pra mim, segundo as bolsas, não é. Vocês vão saber daqui a pouco da luta principal. Mas eu acho que pra mim essa talvez seja a luta mais difícil. Porque a gente já viu várias versões do Borrachinha, já viu várias versões do Whittaker. E aí, qual é o de qual, entendeu? Porque a gente consegue colocar vários cenários. O Whittaker que venceu o Gastelum, que a gente falou. Pô, é uma puta versão, é um cara rápido e tal, não sei o que. Que, aliás, foi o Whittaker que fez camp pro Borrachinha, né? Aquela versão. Então é um cara muito bom. Mas ele vai enfrentar qual Borrachinha? É o Borrachinha que venceu o Romero? Ou o Borrachinha que venceu o Rockwood? Ou o Borrachinha que lutou com a Adesanya, que teve aqueles problemas? Então, eu acho que tem... Entendeu? Porque se for o Whittaker que enfrentou o Duplessis, por exemplo, contra o Borrachinha que enfrentou o Romero, eu acho que o Borrachinha seria favorito. Entendeu? Então, é meio complexo. Então, eu vou de Whittaker 55-45, bem pouco, mas pra mim é completamente possível o Borrachinha ganhar. Mas eu acho que se o Borrachinha ganhar numa decisão, não acho que ele nocautearia o Whittaker, acho que o Whittaker aguenta o tranco, e até porque eu não duvido mais do gás do Borrachinha, porque ele já mostrou várias lutas aí que o gás que a gente temia dele, quando ele lutou 5 rounds com o Vettori e tal, ele dosou bem. Então se ele quer dosar, ele sabe dosar. Bem acima do peso. Então eu acho que se ele quiser administrar, eu acho que ele consegue. Então nem acho que gás é um ponto assim relevante aqui. Enfim, falei muito mais do que devia no final das contas.
Mas e aí, o que você acha? Eu concordo no sentido de... depende da versão de quem chegar. Se o Borrachinha chegar na melhor versão dele, a versão que lutou com o Romero, aquele cara que vem pra frente, que leva porrada, mas dá porrada em dobro, eu acho que ele é um sério candidato a vencer. O problema vai ser se ele não vier assim e aparecer aquele Whittaker que lutou com o Gaston, que entra, sai, se movimenta, gira, e o Borrachinha não conseguir impor o jogo dele acompanhando, exatamente. Eu acredito que mesmo se o Whittaker aparecer daquele jeito, mas o Borrachinha ficar em cima, botando a pressão, o Borrachinha ganha. É porque é um jogo que atrapalha, né? Porque ele tava muito rápido, mas se você encurralar ele, tirar espaço... A gente viu uma pequena demonstração disso contra o Ryan Hall. Que ele não deu espaço pro Ryan Hall. Isso. E foi até uma estratégia dele. Eu perguntei pra ele que ele levou, sei lá, 150 jabs naquela luta. E ele falou que foi parte da estratégia. Porque ele falou, a gente escolheu levar o jab, porque o jab, tomar o chute. O jab não ia machucar, mas não ia acabar com a luta, do que dar chance para ele armar aquele chute. Ele tinha um chute rodado muito rápido. E foi isso. Eu acho que a estratégia vai ser parecida e eu confio muito na vitória do Borrachinha. Mas, de novo, a gente não consegue ver o Borrachinha lutando com frequência pra gente saber se ele tá numa alta ou se ele tá numa baixa. Esse que é o problema, entendeu? Exatamente. Eu sempre confio que o cara tá numa alta, mas a gente nunca sabe. Eu acho que o ideal seria encurtar, obviamente, e mesmo que custe tomar porrada. Sim. Que vai acontecer. É a mesma estratégia contra o Ryan Hall. Se ele der espaço pro Whittaker ficar entrando e saindo, girando, não sei o que lá, vai ficar tomando golpe. Entendeu? Porque o Whittaker é muito técnico batendo, ele mistura a mão com chute no final, ele vai ficar pontuando e vai ficar fugindo e não dá. O Borrachinha vai ter que, por ser pesado e bater forte, anda pra frente, engole porrada, mas encurrala e bate. E solta a sequência que ele faz, na cabeça, no corpo, igualzinho que ele fez com o Romero. Exatamente. Bota o cara na grade e bate. Né? Ele tem que mandar na luta. Né? Se der espaço, é complicado. Tem que fazer o que o Gaston fez com a Adesanya, que deu trabalho. Vai pra cima e bate. Não deixa o cara livre. Enfim, é uma luta bem legal. Pra mim é mais difícil de dar palpite. Porque agora a gente tem segundas bolsas a mais equilibrada. A luta principal, Alexander Volkanovski contra Topuria, que é o terceiro do ranking, Ilya Topuria. Volkanovski favorito com 54%. Segundas bolsas é a luta mais parelha. Volkanovski na stake paga 1,88, Topuria paga 2,1. Eu não acho a luta mais parelha, porque pra mim o Volkanovski é mais favorito que 54%. Acho que o Topuria, obviamente, tem chance de vencer a luta, porque luta é luta, a gente sempre fala a mesma coisa, mas ainda acho o Volkanovski bem superior ao Topuria, bem superior ao resto da categoria. Para mim, ele é realmente o top 1 ou 2 dos pesos por peso ali, porque tem o Makhachev também, tem o John Jones, enfim. Para mim, esse é o top 3 sem discussão. E eu acho que o Volkanovski, obviamente, pode acabar errando, mas se tudo normal ali, né? Se tudo que for o comum acontecer, o que tá no papel, o Volkanovski vence o Topuria. E eu acho que, seja na decisão, seja um nocaute, enfim, na categoria dele, eu acho que o Volkanovski é um bicho diferente. Não dá pra pegar as derrotas dele no peso leve contra o Makhachev, que é o número 1 peso por peso atual, e falar, tá vendo, ele perdeu aqui, não sei o que, contra o Topuria, não sei o que lá. Não, o Topuria não pegou Max Holloway, até falo disso no podcast, né? Não pegou o Brian Ortega, não pegou o próprio Yair Rodrigues, não pegou muitos outros nomes que seriam um teste duro, né? Então, eu posso acabar errando, obviamente, mas para mim o Volkanovski é favorito. Eu chutaria ali uns 65% mais ou menos de favoritismo, para mim acho que tá bom. Acho que 60 acaba sendo pouco. Então é isso. Então por isso que eu falei, para mim Borrachinha e Whittaker é mais apertado. Eu acho mais difícil, até porque o Borrachinha não luta com frequência. O Whittaker teve uma performance que foi muito diferente das outras quando ele perdeu. Então também não dá para saber se é o Whittaker que vem bem ou mal. Então acho que a imprevisibilidade da luta do Borrachinha com o Whittaker torna ela mais difícil até de dar palpite do que Volkanovski e Topuria. Porque apesar do Volkanovski ter perdido, ele pegou a luta em cima da hora, então, e na categoria de cima. Então, sei lá, pegando o Volkanovski, as performances dele no peso pena, o Topuria é muito bom. Acho que vai sim exigir do Volkanovski um cara sério, um cara sem menosprezar e tal, não sei o quê. Mas ainda assim, eu não vejo o Topuria melhor que o Volkanovski. Não dá, né? Enfim, o que você acha? Eu acho que não dá pra Topuria. Eu acho que o Volkanovski ganha e ganha fácil. Fácil? Fácil. Eu acho que um bom teste pro Topuria calar nossa boca. Tipo
Volkanovski e Korean Zombies. A gente olhava assim, nossa, o que aconteceu? É outro nível. Então, se o Topuria tivesse ganho do Max Holloway como um passo pro cinturão, se ele ganhasse do Max Holloway, eu ia falar, caralho, beleza. Aqui a gente tem uma conversa, entendeu? Mas ele chegou no cinturão passando, assim, praticamente dos principais nomes. O que faz a gente ter dificuldade de saber como vai ser contra o Volkanovski. Porque tem uma linha entre Holloway, que foi campeão dominante, Volkanovski, o próprio Brian Ortega, que tá ali há muito tempo, e o Yair Rodrigues tá ali há muito tempo. Então tem uma linha desses caras até chegar ali. Ok, tem o Josh Emmett, que lutou, que é um cara bom também, mas é o Volkanovski que a gente tá falando. O Josh Emmett não é o Volkanovski. Então, assim, a gente viu que o Volkanovski fez com o Max Holloway. Ele não só ganhou, como ganhou mais de uma vez, e ele bateu pra cacete no Makhachev no quinto round, na primeira luta. Pois é. Entendeu? Então, sei lá, eu acho que é outro nível, acho que é outra parada. Então, eu ainda acho que a luta do Borrachinha é a mais difícil, então aqui eu vou de Volkanovski. Bom, enfim, esse foi o vídeo do card, foi um pouco maior que esperado, mas é um UFC numerado, fazia tempo que a gente não tinha, tem muita luta boa, muito brasileiro, então acho que vale a pena falar bastante. E a gente vai falar muito mais lá no podcast, no MMA Hoje, então não esquece de ir lá, se inscrever e ficar ligado no podcast, e acho que é isso. Mais algum recado? Não, muito obrigado, boa noite. Boa noite, deixa o like, se inscreve. É nóis, valeu e falou!